Sejam todas muito bem-vindas a mais um AmiCast, o podcast da empreendedora. Eu sempre falo com vocês, aqui é o momento onde a empreendedora ganha palco e voz. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito necessário, sobre vendas. Tem muitas empreendedoras que ainda estão travando nessa parte. E esse é o segundo maior ativo que uma empreendedora precisa. O primeiro é a comunicação. Sem a comunicação, você não vende, não conversa e não se comunica de forma persuasiva com o seu cliente. Como conseguir que ele diga sim para você, mas de forma estratégica? Então, a empreendedora precisa de 2 passos para ela poder se posicionar e vender muito. Primeiro, a sua comunicação, a sua oratória. E segundo, vendas. Não existe uma empreendedora que não é uma vendedora. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema e você não pode perder. Só que antes, aproveite para compartilhar este conteúdo. Eu sempre falo que empreendedora ajuda empreendedor. Então, você vai compartilhar e comentar este conteúdo. Antes de começarmos, eu quero ler um versículo para você, empreendedora, que diz o seguinte. No nosso último treinamento, eu falei sobre a base. Onde que você está construindo a sua base profissional e espiritual? Sobre uma rocha ou sobre a areia? E aí que entra a fé. Deus, ele está presente em tudo na nossa vida. Mateus 7, 24 ao 27 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tá? Então, uma pessoa que edifica a sua vida sobre Cristo, em cima dos seus mandamentos, do que ele tem para a nossa vida, é considerado uma pessoa sábia. E quem é aquela pessoa sem juízo? É aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática. O que acontece nisso? Vem o vento, a tempestade e essa casa, ela é destruída porque foi construída sobre a areia. Onde você está construindo a sua vida empreendedora? Baseada em quê? Nós precisamos do lado espiritual e do profissional. E como criar essa base, essa rocha no profissional? Aprendendo conteúdo, estudando sobre o seu nicho e se tornando a melhor. Nós estamos estudando sobre este livro, esse tema que é Tempo de Florescer, e aqui diz o seguinte, preste atenção. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Quem é o seu Deus? Você conhece ele? É sobre isso. Confia o seu futuro a ele? Ele sabe de todas as coisas. Então, antes de começarmos, eu quero fazer uma oração junto com vocês. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, aprendendo, falando da Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento. Eu entrego a nossa convidada também em Tuas mãos, Senhor Deus, a Gabriele. Que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento para ela nesse momento, Pai. Abençoe cada empreendedora que está em casa. Abençoe também a vida do nosso diretor, o Gerson, Pai, dê sabedoria para ele e a família. Guarda eles, Deus. E precisamos de Ti, Pai, da Tua direção, porque nós não somos nada. E toda honra, toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu já vou começar apresentando a nossa entrevistada de hoje. Não sei se ela está ansiosa ou não. É a Gabriele Leal. Gabi, vou te chamar de Gabi porque a gente já tem essa intimidade. Sim. Deixa eu apresentá-la para vocês, gente. Me chamo Gabriele, trabalho com loja de moda feminina.
e amo vendas. E o versículo que ela gosta é: para que todos vejam e saibam e considerem e justamente entendam que a mão do Senhor fez isto. E o Santo de Israel o criou, para que todos saibam que o que está sendo feito na sua vida é a mão do Senhor. Exatamente. E é sobre isso. É sobre isso. Quando as pessoas olharem para a gente, que elas vejam que Cristo está em nós. Exatamente. Quem está fazendo é Ele, né? Não sou eu. Sim, Deus está fazendo através da minha vida. É sobre isso. E Gabi, seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigada. Você está num café com a Bruna. Obrigada. Então se sinta em uma reunião tranquila que vai ser um bate-papo Okay. para que nós possamos ajudar essas empreendedoras a vender a cada dia mais. Então eu quero que você se apresente para as meninas. Quem é a Gabi? O que ela faz hoje? Ok. Me chamo Gabriele, como a Bruna disse, né? Tenho apenas 20 anos e eu comecei nesse mundo da moda, assim, sabe? Desde nova, trabalhei como vendedora, desde os 15 anos, sempre trabalhei como CLT. E nesse período que eu trabalhei como CLT, eu fui obtendo muita, como fala, oportunidades na minha vida, fui aprendendo muita coisa, sabe? Com muita dedicação, esforço, a gente consegue, né? Sim. Então, assim, eu comecei, né, nessa área da venda, muito nova, amo o que eu faço, sabe? A gente só faz as coisas assim mesmo que a gente gosta, Sim. da forma que a gente gosta, dá tudo certo. Então, comecei desde nova, né? Então, assim, tô crescendo, tenho muito o que aprender ainda, Todas não sei nós, tudo, mas sempre. assim, o pouco que eu sei, eu gosto de ensinar, assim dizendo, né? Gosto de ajudar outras pessoas e é algo assim que vem de tanto da minha mãe quanto do meu coração mesmo, sabe? Porque a sua minha mãe ela também é empreendedora? Minha mãe teve uma época que ela vendia, né, roupas infantis. Ela tinha uma loja online de calçados. Então, assim, muitas pessoas conheciam minha mãe através desse empreendedorismo que ela fazia. Então, isso já está no seu sangue. Já está no sangue, Gabi. com certeza. A maioria das empreendedoras que conversam, que vêm aqui, elas falam Exatamente. isso. Ou a minha mãe, o meu pai. Sim. Eu já comecei a empreender desde novinha, vendia pulseira, bolo. E aí, o que acontece? Minha mãe fazia essas vendas e eu ia lá e, assim, eu ajudava ela nas postagens. Então, assim, foi criando aquele desejo, aquela vontade de entender mais, de fazer mesmo, sabe? E aí minha mãe, quando ela fazia as vendas dela, né, eu ajudava ela, assim, eu não entendia muito em questão, assim, da venda direta, Isso né? com quantos anos, Gabi? Isso eu tinha uns 14 a 13 anos. Sim. Então, assim, bem nova bem mesmo, novinha, sabe? Mas bem já tava novinha. Tendo aquela experiência ali. Exatamente, já tava tendo discernimento do que é ser uma empreendedora. Minha mãe sempre me apoiou muito nessa área, sabe? Ela sempre me apoiou, falou assim, olha, se você quiser, você vai em frente, você consegue, você tem o dom, você tem, né, a desenvoltura na fala. Então, assim, ela sempre me apoiou nisso. Então, eu falei assim, não, então eu vou seguir nisso, né? Só que aí, graças a Deus também, não fala assim, né, que foi uma paralisação na minha vida em questão, assim, nos meus 15 anos eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar numa loja de roupa. Tá, então só para as meninas entenderem, né? Você começou a ter contato com o empreendedorismo através da sua mãe, correto? E depois você entrou no mundo das vendas. Isso. Foi isso? Isso mesmo. Tá. Aí, com essa, né, experiência que eu tive com a minha mãe... Com 15 anos? Com 15 anos eu comecei a trabalhar. Foi igual eu, Gabi. Eu fui com 16. E fui também, tá? Fui ser vendedora. E vou te falar, foi uma aula pra mim. Foi demais pra mim. Escola assim, pra excelente. Mim. Foi assim, o primordial, o passo assim, sabe, que eu tava dando e falando assim, agora sim eu já consigo, né? Estabelecer a minha mente nisso, focar mais, né? E aí eu recebi a minha primeira proposta de emprego, né? Trabalhei numa loja por um período. Assim, todos os meus patrões, eu trabalhei em 3 lojas de vendas, todos os meus patrões, assim, eu falo que foi Deus que enviou. Porque não é querendo, assim, me gabar, eu não sei nem qual é a palavra que eu posso definir pra isso. Mas, assim, eu nunca precisei enviar currículo. Nunca enviei currículo, assim, os trabalhos sempre chegaram até mim, né, os patrões principalmente chegaram e falaram, olha, eu tô precisando de uma vendedora, vi que você tem potencial, quer trabalhar comigo? Eu falei, eu quero. Então, assim, né, peguei experiências, todas, assim, excelentes, foi, assim,
primordial para o meu crescimento, me ensinaram cada um do seu jeito, cada um da sua área, me ensinaram de forma, assim, que assertiva, sabe? Que eu preciso, para eu me tornar um empreendedor, eu preciso ter um conhecimento. Então, eu preciso estar com pessoas que já têm o conhecimento, pessoas, assim, que já têm a base. Então, eu preciso me inspirar. Então, assim, trabalhei, né, esse período, foi um aprendizado excelente. E aí, agora trabalhando, né, como caixa. Me conta, Gabi, pra gente, né, ir pro passo a passo. Aqui a empreendedora, ela chega ansiosíssima mesmo. Já vamos praticar a técnica já de oratória, de falar pausadamente, respirar, que é um lugar para a empreendedora aprender. E cada podcast é uma aula. Exatamente. Então vamos lá. O que te motivou ir para o mundo das vendas, Gabi? Foi por necessidade? Foi por você querer ter uma liberdade? O que te motivou? Então, foi sobre a necessidade e a liberdade. Sim. Por quê? Eu estava ali, estou, né, trabalhando atualmente, e a liberdade que a gente tem quando a gente é um empreendedor, ela é assim, essencial. Eu acho que isso está no sangue. Acho não, tenho certeza, Gabi. Sabe porque desde pequena a gente já fica já com aquela, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ajudar em casa, eu quero fazer uma coisa. Assim, de fato, parece mesmo que nasce aqui dentro. Isso. Eu acho que tem a ver com liberdade. Tem. Não tem? É a liberdade, assim, que a gente tem de fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. E assim, não que, eu vou me tornar uma empreendedora, eu vou deixar a loja lá e vou viajar o mundo, vou fazer as coisas. Não é sobre isso. Quando a gente, olha só, a partir do momento que a gente se torna um empreendedor, a responsabilidade aumenta. Aumenta muito mais. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que ter muito foco, dedicação. E assim, sem parar. Porque quando a gente trabalhando como CLT, é mais fácil. Porque a gente não tem que pensar no desenvolvimento da empresa. Não, ali a gente trabalha, faz o nosso salário. Faz o nosso serviço e ótimo. E ele vai bater isso, claro que a gente... Conta. Exatamente. Claro que a gente tem, assim, né, que cooperar como cooperadores da empresa. Isso, para fazer... Eu acho que isso vem, Gabi, muito da mentalidade. Por exemplo, mesmo que eu esteja trabalhando como CLT, ali eu tenho que dar o meu máximo. Exatamente. A mesma coisa se eu estiver trabalhando como empreendedora. Tudo na nossa vida é questão de mentalidade mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a venda... ela dá uma bagagem muito grande pra gente. Sim. Quando a gente trabalhou de CLT, pra mim também, que eu comecei com 16 anos, eu era isso aqui, Gabi. eu não sei nem como que a mulher me contratou. Aqui que você fala assim, não é possível que essa era você. É mesmo? Depois eu quero ver. Eu não sei nem como que aquela mulher me contratou. Exatamente. O que eu fiz? Eu saí arrumando a loja, minha filha, de cima a baixo, estoque. Eu falei, essa mulher vai ter que me contratar. Vai ter que me contratar, pois é. Então, ali teve essa vontade, sabe, de querer... E aprendi muito, aprendi a lidar com da pessoa mais simples à pessoa mais sofisticada. Exatamente. E desenvolveu. E eu acredito que isso também tenha te ajudado muito. Com certeza. Né? Porque todo mundo tem que ser vendedor. Não existe. Eu sou empreendedora, eu tenho qualquer outra empresa e não sou vendedor. Não, mentira. Você precisa vender. Você já está se vendendo. Exatamente. Gabi, você já está aqui, você já está se vendendo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, me conta sobre atendimentos. Vamos lá. Quando você entrou lá na loja, você começou a aprender na parte de abordagem, sondagem, fechamento, aquela base simples. Sim. Que quando a gente entra para trabalhar como vendedora, a gente aprende. Sim. Né? Obviamente não é ensinado tudo pra gente. Não tem um passo a passo ali. Não, joga a vendedora aprende. Assim, você precisa vender. Você precisa vender. E é onde os donos erram muito. Exatamente. Porque se dá um treinamento ali pro seu funcionário, ele vai produzir muito mais. Muito mais. Nossa, já vai entrar ali com a cabeça assim, eu já tenho um norte, então agora é só pra eu seguir. Agora, quando a gente por exemplo, contratado, fala assim, é isso que você tem que fazer, vende. Aí você fica assim, meu Deus, e agora? Aí você já tem vários métodos, na verdade, nós erramos muito. Eu
falo assim, particularmente eu errei no início. Sim, lógico, porque, a gente assim, foi jogar. A gente vai tanto assim na mentalidade que, nossa, eu preciso vender, se eu não bater meta, né? Tem empresas que precisam de meta, se eu não bater meta, se eu não fazer as coisas. E assim, a gente fica atordoada. E assim, o jeito da gente abordar o cliente, falar com o cliente, a gente acaba errando muito. Isso. Sai atendendo isso no automático, sem antes conhecer muito bem Exatamente. o produto, até mesmo a cultura da empresa. Sim. Porque quando a empresa ela passa isso para o funcionário, até a postura, o que ele fala, o jeito de tratar o cliente, isso impacta. Com certeza. Só que a gente entra ali com aquela eu preciso vender, eu preciso bater meta, eu preciso bater meta. Eu era desesperada da meta. Não, eu também. Você também é? E eu queria estar em primeiro lugar. Eu também, tá? Não, quando eu olhava lá no ranking, eu estava em segundo, eu falei, não, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Então, assim, eu também sempre me cobrei muito em relação a isso, e tem muitas vendedoras que passam isso hoje em dia. E sobre atendimento, vamos começar falando sobre atendimento. Então, meninas, hoje a Gabriele, ela trabalha de CLT, não é isso, por enquanto. Já vem novidade por aí, isso tá? Mesmo. Ela tá retomando aí um sonho, retomando, porque ela já tinha começado algo, e ela está entrando no mercado novamente, só que com algo diferente, exclusivo da Gabriele. Então você se prepara com a identidade dela. Ela foi tirar algumas fotos, ficou maravilhoso. Então vocês aguardem. Então vamos lá. Hoje a Gabriele, ela trabalha de CLT, mas ela vai entrar no empreendedorismo. É apaixonada pelas vendas. Sim. Isso é maravilhoso, porque hoje em dia essas meninas de fato precisam entender isso, que eu preciso ter venda aqui, ó, no sangue. Aonde eu estou vendendo. Se eu tô aparecendo no Instagram, eu tô vendendo. Se eu tô aqui com você, eu tô vendendo. Com certeza. A todo momento. Exatamente. Não é isso? Então vamos lá. Um atendimento. Vamos falar. Como você acha que um atendimento tem que ser para que você consiga ali o sim da sua cliente? Vamos falar de abordagem. Beleza. Sabe? De sondagem. Porque as pessoas querem vender o produto, mas nem conhecem o cliente. Exatamente. Fala um pouco, como é que era o seu jeito de abordagem? Então, vou falar o jeito que eu fazia, que não era... Tinha em partes, né? Eram partes certas. Vendia na raça. Era na raça. Mas assim, hoje, tendo conhecimento, né? A gente vai pesquisando muito, aprendendo muito. É o seguinte... Não existe, Bruna, o jeito da gente fazer uma venda forçada. Não é sobre venda forçada e sim conduzida. Ah, Gabriele, como assim? A venda forçada é o seguinte, cheguei na sua loja e tô ali procurando um vestido de poá. Dizendo assim, vou dar um exemplificar, né? Tô procurando ali um vestido de poá e você, Bruna, como atendente da loja, né, uma vendedora, vai chegar pra mim e falar assim, olha, eu tenho esse vestido aqui de poá, ele é maravilhoso, você tem que comprar porque ele combinou muito com você, que não sei o que, e vai falando informação, e assim, sabe? E às vezes você vai forçar o cliente a comprar aquele produto dizendo assim pra ele. Muita gente, né, faz, eu também já fiz, né? Já vi muitos clientes fazendo isso, é o seguinte, olha, Bruna, eu tenho esse vestido de poá aqui, só que eu só tenho ele no estoque. Se você não comprar hoje, você não vai ter mais. Então, assim... Isso é uma venda forçada. É uma venda forçada. Porque, assim, você tá forçando realmente o cliente a levar o seu produto de qualquer forma. Entendeu? De falar assim, olha, Bruna, você tem que comprar. Porque eu não sei quando é que vai chegar, se vai chegar. E aí a sua mídia fica assim, nossa, e agora? O que eu faço e tal? Então, assim, esse tipo de venda é pressão disfarçada de oportunidade. Exatamente. Entendeu? Porque existe a diferença de você estar trazendo a escassez, mas de forma inteligente e estratégica, do que você ficar forçando o cliente. Exatamente. Porque eu acho que o primeiro passo, Gabi, é você conhecer a pessoa. Sim. Conhecer o cliente, tentar entrar ali para conversar com ele, saber qual é a dor. Exatamente. E aí nós temos aqui, né, o exemplo errado, que é a venda forçada, que é a pressão disfarçada de oportunidade. Quando a gente quer inserir aquele produto no cliente, dizendo coisas assim que, na verdade, podem ser até mentiras que tem lá no estoque, mas você quer vender. Só quer vender por vender. Você quer vender, mesmo. Exatamente. Você não quer ter, assim, o cliente para você, entendeu? Exatamente. Porque quando essa venda ela acontece dessa forma e o cliente percebe, é uma vez só, o cliente não volta mais. Não volta. E a pessoa ela vai tão desesperada para querer fazer a venda no primeiro momento que ela espanta o cliente.
Perde o cliente. Exatamente. O cliente faz, eu nunca mais vou voltar. Nossa, essa moça tá falando um monte de coisa e assim, sabe? Sem me dar uma oportunidade, fala. E as pessoas tendem a fazer isso, sabe? Pra falar mais. Exatamente. E ouvir menos. Que é praticar a escuta ativa. Aham. A escuta ativa, ela é mais importante do que você falar. Porque quando eu te escuto, eu entendo o que você precisa, eu consigo ler Você consegue ver o raciocinar problema, né, pra solucionar. e trazer a solução. Agora, quando vem um vendedor ou uma empreendedora, quer falar mais do que o cliente, não quer ouvir, só quer empurrar, vai perder a Vai oportunidade. perder, com certeza. E aí nós temos agora a exemplificação da condução. Por exemplo, a condução é você, por exemplo, o cliente falou com você, né? Eu quero um vestido de poá. Olha, Bruna, então, nós temos aqui um vestido de poá. Você frisar para o cliente, assim, que aquilo que ela está precisando, a necessidade dela. Você está precisando de um vestido de poá, eu tenho tal peça. Esse aqui te serve, como é que fica pra você, sabe? Assim, com calma, com cautela, porque nem tudo que você disser, assim, vai convencer o cliente da forma que você disser. Tem que ter muita cautela nisso. Então, assim, você frisar a importância, né, do que você está vendendo e dando acerca daquilo que precisa ser concordar. Por exemplo, concorda com o cliente, entendeu? Eu preciso de um vestido de poá, mas eu queria um azul. Você tem na loja? Olha, posso dar uma olhada pra você. Com certeza o azul ficaria muito bom em você. Vou procurar, vou dar uma olhada. A gente pode, né, analisar aqui na loja pra gente acertar em você, né? Pra gente conseguir ter acertar. Essa proatividade. Exatamente. Tá, então vamos por parte. A pessoa, ela entrou, você foi lá e sondou a sua cliente, perguntar o nome. Hoje em dia nós temos um problema sério, que é algo básico. Sim. Que é a pessoa entrou na loja, pergunta o nome, Sim. se apresenta, quem Exatamente. é você. E a forma também como você fala é fundamental Com certeza. ali para a sua cliente. Então, e outro detalhe muito importante, chamar a cliente pelo nome. Amor, Nossa, flor, não. lacinho. Lacinho que Eu, eu acho que olha, não, né? não. Lacinho. Eu Não falo chame assim, a cliente de flor, pelo não, amor de eu Deus. falo assim, nem quando eu errava, eu gostava de chamar o cliente assim, porque assim, isso não é nem sobre intimidade, Bruna, isso é sobre falta de senso, vamos ser sinceros. Falta de senso. Oi, minha linda, não sou falso. Não me chame de... Não gosto. Nem de amiga. Não. Me Se diz- tem uma coisa que assim, a pessoa chega... Você nunca viu a pessoa na sua vida. Você tá numa loja, indo fazer a sua compra. Amiga, nossa, aquela coisa toda. Gente, pra que isso? Não tem necessidade disso. Eu Exatamente. nunca gostei particularmente. Eu acredito que fica um vocabulário muito pobre. Paupérrimo. Aham. Sabe? Que quebra toda a essência. Exatamente. Sabe, da venda. Você pode conversar com o cliente, criar uma intimidade sem trazer esses nomes, né? Tipo flor, linda, principalmente no diminutivo. Ai, Nossa, só piora. piorou. Então, meninas, vocês chamem a cliente pelo nome. Tá? Exatamente. Ficou bem claro isso, né? Aham. Então é fundamental isso daí. Exatamente. E assim, a gente sempre precisa concordar com o cliente e deixá-lo seguro, né? Que nós iremos solucionar o problema dele. E isso sim é passando a credibilidade e já tendo 90% do sim, se a gente tem essa venda de condução. Nós já temos 90% do sim do cliente para o seu produto. A partir do momento que a gente tem, né, esse tipo de mentalidade de venda. Não é venda forçada, e sim conduzida. Entendi. Então, isso daí ela é fundamental. O cliente chegou, você sonda, ouviu, praticou a escutativa, tá? Só que tem um ponto muito importante, Gabi, que a gente precisa frisar. Antes do cliente abrir a boca para falar, antes de você dar uma só palavra, vem a sua imagem, a sua linguagem não verbal. Exatamente. A cliente, ela entrou na loja, qual primeira imagem que ela tem? É da empreendedora. Exatamente. É você, sem dar uma palavra. Eu acho que esse é o primeiro passo. Como que você está se portando, se vestindo, no autocuidado também? Porque a nossa linguagem não verbal fala mais do que a verbal. Sim, exatamente. Né? Então, quando eu entro num lugar, a empreendedora precisa de postura. Eu preciso estar vestida corretamente. Por exemplo, você é uma dona de loja. Pode uma dona de loja estar de chinelo? Não, isso não, nem pensar. Pode uma dona de loja estar com coque, com o cabelo todo bagunçado?
Não Olha, pode. vou falar uma coisa pra você, Bruna. Às vezes não, né? Vou falar assim, concretizando, que assim, quando a empreendedora, ela tem que se posicionar como uma empreendedora de verdade, independente da área, se é área de estética, se é área, né, de design, se é área de vendas, independente da área dela, né? Ela precisa estar bem comportamentalmente falando, em questão assim, da sua vestimenta. Antes de você abrir a boca para falar, o seu visual precisa estar assim, excelente, impecável. Não é, por exemplo, quem trabalha com algumas áreas não tem como colocar, por exemplo, um blazer, uma coisa mais elaborada. Mas você não vai atender, pelo menos se uma maquiagem não precisa ser aquela coisa pesada. Mas faça uma maquiagem, deixa o cabelo arrumado, nunca um coque bagunçado, uma coisa presa, aquele cabelo com gel, nunca, sabe? Exatamente. É porque fica assim, passa uma imagem assim, você não tem credibilidade nenhuma, sabe? Será que realmente essa é a dona da loja? Tá desse jeito? Às vezes, o cliente está bem mais arrumado que a própria dona da loja. Não, exatamente. E, um detalhe, muitas vezes até confunde. Exatamente. Sabe se é a funcionária ou se é a proprietária. Exatamente. Foi o que nós falamos no treinamento, no nosso treinamento de segunda-feira, que empreender é uma mudança de mentalidade. Se a empreendedora não tiver essa mudança, nada vai melhorar, nem mesmo as vendas. Porque ela vai verbalizar o que ela aprende, o que ela pensa, sabe? Então precisa mudar essa mentalidade. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma líder, que foi o que nós falamos, eu sou uma influenciadora, a partir do momento as pessoas vão me olhar, então eu estou sendo vista e eu sou um holofote. Isso mesmo. Não é isso? Então a venda, ela começa por aí. Nessa parte da nossa linguagem verbal e também da não verbal. É fundamental. Exatamente. Não é isso? Hoje nós estamos falando para donas de loja, porque que nós temos uma dona de loja, porque a gente já profetiza. Isso mesmo. A gente tem que ser antes mesmo de ter concluído. Exatamente, nas palavras a poder. Então nós estamos trazendo mais para esse ambiente, para essas meninas que estão vendendo. E a venda não termina no ato. Correto? Exatamente. Vamos falar do pós-venda. Como que você vê um pós-venda que de fato cativa o cliente, conecta ele com você? Como que você acha que tem que manter esse diálogo depois da venda? Por exemplo, você fez a sua venda, né, do seu produto, né, do que você tiver para vender, você vai lá, faz a sua venda, a cliente compra, né, você fez o fechamento corretamente, a cliente vai comprar. E a partir do momento que a cliente, né, chegar em casa, você espera um tempo, pega, né, sempre o número da cliente, alguma coisa assim, para você ter contato, né? Oi, Bruna, tudo bem? Aqui é a Gabriele, sou da loja Leite Charmosa. Você fez uma compra aqui conosco hoje. E aí, você gostou da peça? Você experimentou? Ficou legal? Sempre dizer ao cliente, assim, sobre aquilo que ele comprou. Às vezes, a pessoa vai chegar pra você, vai falar assim, vai te entrar em contato com você. Oi, fulana, sou tal, trabalho em loja tal. Vi que você gostou muito desse produto, vai chegar outra semana que vem. A pessoa ainda nem passou pela parte daquilo que ela acabou de comprar. Então, assim, sempre dialogando com a pessoa de forma sensata, nada de muita intimidade também, né? A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Oi, amor. Não, e aí, amiga, como é que foi? Não, você usou? Não. Exatamente. Mas dizer a cliente assim, olha, e aí você gostou da peça? Foi um produto que ficou favorecido para você, entendeu? Sempre conversando com a cliente de forma assertiva, entendeu? Com pontuações certas e sem, assim, falar um monte de coisa para depois a cliente falar assim, nossa, eu comprei, mas agora esse pós não foi legal. Esse pós não foi legal. E já foi o que você falou, já querer ir vendendo para o cliente sem saber, sem perguntar, se interessar por ela. E o pós-venda, ele é fundamental. Hoje, nós temos as redes sociais, que é o WhatsApp, nós temos o Instagram, para a gente poder estar se conectando com essa cliente. Por exemplo, o pós-venda hoje, ele não se resume mais somente em uma mensagem de WhatsApp. Exatamente. Regrinha, o cliente chegou na loja, tem que pegar o @
do cliente e, de preferência, seguir na hora. Exatamente. Você cria uma conexão quando você faz isso, né? Exatamente. E quando a gente tem conexão com o cliente, a gente consegue mantê-lo. Não vai ser uma pessoa que vai ali comprar com você uma vez e depois sumir. Não, quando você tem essa perspectiva de, olha, eu vou pegar ali o WhatsApp, o @ do Instagram, principalmente, assim que a pessoa ela vê que você se interessou por ela, não por ela estar comprando o seu produto, mas sim por ela ser uma cliente, para ela se tornar uma cliente, assim, física, uma cliente fiel, ela precisa ter esse entendimento de cuidado, entendeu? Tipo assim, nossa, a empreendedora, ela me seguiu, então, assim, vou continuar com ela. Então, assim, ela vai criando essa conexão de fidelidade, de conversação, que você vai tendo com a pessoa ali, entendeu? Exatamente. É você gerar lembrança de marca. O que vai acontecer? A cliente, você atendeu ela, comprou, você seguiu. Quando você segue na mesma hora, automaticamente o Instagram, ele envia o conteúdo da pessoa para aquela cliente. Ou seja, quando ela te vê pessoalmente, chega nas redes sociais, também te olha. Daqui a um tempo, você entra, ou se quiser mesmo no outro dia, vai no último post da cliente, faça um comentário genuíno, ou seja, ó, já tem 3 lembranças de marca. Aí a cliente ela vai olhar e fala, caramba, olha a menina aqui de novo, ela se importou. Exatamente. Mais uma lembrança de marca. Para que quando ela pensar em comprar um produto, vem logo você na mente. Então, precisa gerar essa lembrança de marca na cliente. Então, hoje a empreendedora, ela precisa fazer essa regrinha básica, que foi o que nós falamos. Sobre o perfil do Instagram, tá saturado de pessoas, não só Instagram não, de clientes. Toda hora tem cliente querendo comprar. E qual a diferença? Se a empreendedora pode ter a mesma roupa, pode ter a mesma qualidade, qual vai ser o seu diferencial? O atendimento. Sair da caixa. Exatamente. Fazer o que as outras pessoas não fazem. O que tem de empreendedora reclamando, chega na loja. Ai, tá ruim. O movimento tá ruim, não tô vendendo. Aí vem a amiguinha do lado. Menina, você não sabe como é que esse movimento tá ruim, né? Esse mês. Aí sabe o que acontece? Aí entrou a cliente, sabe o que ela fala pra cliente? Tá ruim, né? O movimento... Meu Deus, ela expõe o problema, não, replicou que a amiguinha veio, trouxe uma palavra negativa e ela ainda replica para cliente dela. Aí a cliente ia pensar assim, ué, está ruim então porque a loja não é boa. Ou fica reclamando, já falando palavras negativas para cliente. Gente, então, nunca exponha os seus problemas aos seus clientes. Por exemplo, a manicure, né, uma lash design, uma pessoa que tem mais um contato assim, direto por horas, né, durabilidade de horas. Nunca expõe o seu problema pro cliente, sabe? Às vezes a manicure, nós mulheres a gente entende que a gente vai na manicure, quer conversar, tem hora que tem uns babados. Mais, a gente conversa. Porém, você nunca vai chegar assim e falar assim, nossa, fulana, esse mês foi ruim demais, não tô fazendo unha. E sabe, não precisa de você expor o seu problema pro cliente. Você tem que trazer a solução daquilo que ele precisa, assim, na conversação que vocês tiverem, de forma assim, entendeu? Vocês podem ter um diálogo, mas não expondo o problema que você está passando na sua empresa. Ou a vida pessoal. Exatamente. Por quê, Bruna? Porque, às vezes, muitas das vezes, as pessoas têm aquela... Não vou falar todas, né? Mas, a Bruna me contou um problema aqui e eu saio comentando com outras pessoas. Nossa, aquela loja ali tá bem ruim, viu? Aquela moça ali que faz unha não tá legal. Você vê, não já tá replicando para as outras pessoas. Ela. Então, assim, sabe? Então, as pessoas vão falar assim, não, então, qual que é a perspectiva de dar certo aquilo ali se as pessoas estão reclamando? Entendeu? Então, assim, nunca expõe o seu problema para o seu cliente. Exatamente. Eu sempre falo que o cliente, ele pode se sentir a sua amiga íntima. Sim. Mas você tem que saber separar. Você pode ali ter uma amizade ali momentânea com aquela cliente, mas a sua mentalidade, ela nunca pode deixar de entender que ali ela é a sua cliente. Então, o que você fala tem que ser filtrado, sabe? Eu acho isso uma falta de profissionalismo e muitas empreendedoras ainda não mudaram isso por falta de quê? De mudança de mentalidade. Exatamente. O que eu quero ser? Eu quero ser vista como uma fofoqueira? Como uma pessoa que às reclama? Vezes conversa ali, às vezes são
conversas tão paralelas, né? São conversas assim tão vãs que a pessoa não sai dali edificada, a cliente não sai dali. A cliente, na verdade, sai dali muitas das vezes ou sabendo a vida de todo mundo, ou sabendo de problema, só problema, só problema. Mas às vezes você pode sim dar uma palavra de edificação para cliente, é a parte do propósito, você né? Conversar com a cliente, sabe? Isso aí. Não sendo intrusiva, mas sendo assim, numa sondação assim mais leve, conversar, sabe? Não assim espantar a sua cliente, às vezes do que você fala, você acaba não tendo ela de novo. Aí a gente entra na parte do empreender com fé. Exatamente. Qual é o nosso propósito, a nossa missão? Que é isso que você está falando. A cliente, ela chega, vamos supor, chega reclamando, contando da vida dela, que passou um problema com o marido. No momento, você tem que ter um domínio e uma sabedoria para saber o que você vai dizer para aquela cliente. Nem entrar muito na vida dela, exatamente. Mas ser guiado pelo Espírito Santo. É isso, é empreender com fé. Exatamente. Isso, empreender com fé é assim, é o primordial, além da venda que você está fazendo, né? As pessoas chegam, conversam, às vezes se abrem, né? Se os problemas estão passando. Então, assim, você tem que ser muito cautelosa e não se inserir. Ai, nossa, realmente seu marido é terrível, né? Não, gente. Você não larga esse homem, arruma aqui, a maioria das vezes, eu já ouvi muito isso, Bruna. Às vezes eu cheguei falta de sabedoria. Uma vez, vou te contar, uma vez eu cheguei numa loja, tava sendo atendida, tinha as vendedoras, e pelo que eu vi por fora, aquela cliente era uma cliente assim, mais íntima. Sim. Parece que já é uma cliente mais fiel. Porque vai lá assim, de fato, parece mesmo, E eu cheguei lá na loja, tinha uma outra moça me atendendo. E assim, elas estavam conversando num tom assim, mais, né, alto. Então dava pra gente entender tudo. Mais alto, gritando. Dava pra gente entender tudo. Chegaram lá e falaram sobre, por exemplo, falaram assim, a cliente, né? Nossa, a fulana fez isso comigo, que não sei o que, foi contando. Aí a funcionária virou pra ela e falou assim, nossa, fulana, é verdade. Se eu fosse, você tinha que pegar ela no couro. Eu falei, gente, que é isso? Olha, que deselegante. Que deselegante. Você tem que pegar ela mesmo, não sei o que, isso é falta de educação. E assim, gente, pra quê? Pra quê? Por mais que seja cliente que você conhece ali fora da loja. Mas você está no seu local de trabalho. Isso, postura. Então, assim, você tem que ter postura. A pessoa chega lá e fala isso. Eu, como cliente, ali eu já ia algumas vezes na loja, né? Eu, como cliente, assim, que não sou assim, tão assim, com as funcionárias, eu fiquei assim, gente, que é isso? Parece que elas estão na feira. Parece que está batendo um papo assim, sabe? Como se estivesse numa praça, sentadas, todas conversando. E eu fiquei assim, gente. Fiquei assim, sabe? Eu fiquei, gente, essa vez que eu tô ouvindo. A mulher falar desse jeito pra outra, independente do relacionamento que elas têm, questão de amizade, isso pra mim foi assim, gente, não existe isso. Exatamente. Eu, particularmente, eu falei assim, não, eu acho que deveriam ter um outro momento que elas poderiam estar conversando sobre aquilo. Sim, então, postura, assim, é um local que tinha outras pessoas. Por exemplo, poderia estar ali uma pessoa que está comprando pela primeira vez. Fala assim, nossa, essas meninas aqui, não, sei lá, não tem um futuro legal não, né? Porque assim, a conversa que elas estão tendo, entendeu? Então assim, isso inflige muito no jeito que você né, tem a postura na sua empresa. Às vezes isso dá caimento demais. É lógico, destrói a autoridade de uma empreendedora. Exatamente. É aquilo que a gente fala, de virar a chave na mente dela, a mentalidade. O que eu sou hoje? Porque se eu acho que se eu tenho certeza que eu sou uma referência, eu vou perguntar, o que as pessoas estão pensando sobre mim? A minha postura, o meu jeito de falar, sabe? E algo também que eu acho erradíssimo, tem clientes que entram na loja, por exemplo, vamos dizer ali um caroço, que é da nossa linguagem aqui, caroço que vem toda hora do compra. Aí entra o caroço, aí a empreendedora vai lá e finge que nem vê a mulher. E não, isso daí, ó, já vi aqui várias vezes já. Nem vai comprar. Não, eu já sei o que ela vai querer. Isso é erradíssimo. Não pode. Você tem que abordar sempre o cliente. Reputação. Exatamente. O que aquela mulher ela vai falar de você quando ela sair dali? Então, a empreendedora não pode confundir essas coisas. E vamos trazer um pouquinho para nada do diminutivo. Olha, tá vendo? Essa é uma forma de você se corrigir.
sabe? De você tirar os vícios de linguagem. Quando você Exatamente. falar errado, se corrija. Se corrige. Não precisa ter vergonha, eu falo mesmo. Nada de diminutivo, hein, Bruna? Pelo amor de Deus. Vamos trazer um pouco para neurovendas, a neurociência. Porque hoje as pessoas focam muito em vender o produto. Somente no produto, compre, não. Nós precisamos tocar no emocional daquela cliente. Exatamente. É mais emoção do que razão. Então, primeiro vem a emoção do cliente, depois a razão. Não é isso, Gabi? Exatamente. Vou te dar um exemplo aqui, sabe, sobre... Tô estudando muito. Ela tá estudando, gente. Uma indicação que a Bruna me fez, da Carol Tô Yasmin. vendo ali o caderno dela todo anotado. É isso daí. Então, assim, baseado naquilo que eu estudei, né? Sim. A gente vai aprendendo e falando, Lógico. né? A gente tem aqui, Bruna, um passo a passo de 4 etapas para a gente conseguir apresentar uma informação para o cliente. Sim, diga. A neurovenda, ela trabalha na área do emocional, do cliente, né? Do nosso humano, cérebro, enfim. Primeira coisa que nós devemos fazer, entender sobre o problema do cliente. Ah, Gabriele, como assim? Quando a cliente ela apresenta um problema, né? Que ela tem um desejo de algo que a gente precisa solucionar, ela tem ali um problema, né? O problema, a gente tem que apresentar o problema do cliente para que ele se sinta o desejo de solucionar. Por exemplo, você vai chegar ali numa construtora. Vai chegar, olha, eu tô precisando, né, de uma casa, eu preciso assim, assado, dar, né, as suas objeções, conversar, falar o que você necessita para aquele momento. Olha, eu preciso de uma casa com 4 quartos, uma cozinha, um banheiro. Falar detalhadamente. Que o cliente, normalmente, quando ele chega assim, ele, né, precisa de algo, um alvo certo. E aí o cliente, exatamente. Aí o cliente apresenta o problema e você, né, tem que solucionar o problema do cliente. Então, a partir do momento que o cliente tem ali um problema, né, da casa, olha, eu tô numa casa que não tá legal, eu preciso me mudar, eu preciso de ajuda. Então, você fala assim, olha, Bruna, você tem um problema, você tá precisando sair dessa casa. Porque se você não sair dessa casa, corre um risco muito grande de acontecer algo. Por exemplo, se é uma casa que tá embaixo de deslizamento, olha, você precisa sair dessa casa, senão vai acontecer algo pior. Então, você apresenta ao cliente o problema que ele tem. Sim. Entendeu? Você apresenta ao cliente aquilo que ele está precisando de fato. Problema e solução. Exatamente. E aí, nós vamos para a segunda etapa, que é a consequência. Diga ao cliente o que pode ou não acontecer se aquele problema não for solucionado. Como assim, Gabriele? Continuando nessa exemplificação, né? Tô precisando sair. Olha, Bruna, se você não sair dessa casa, vai acontecer algo de errado. Entendeu, Bruna? Se você não sair, pode ser que numa chuva forte a casa ceda, né? Bruna, se você não sair dessa casa, né? Se você não resolver esse problema de imediato, isso vai te prejudicar, você vai ter mais gasto, você vai precisar investir em outras coisas. E sim, será que tá no seu orçamento você ter isso agora? Então, assim, né? Você passou pela fase de apresentar o seu problema para o cliente e a consequência daquilo se ele não solucionar. Aí você começa a trabalhar no lado emocional do cliente. Exatamente. Porque primeiro ele sente a emoção e depois ele vem para a razão. Exatamente. Porque nós não estamos lidando com um pedaço de madeira ou de porcelana. E sim, são pessoas, né? E tem também alguns gatilhos que também tem que ser ditos para poder conseguir ali o sim do seu cliente. Que vem depoimentos. Exatamente. O que mais? Escassez, aquilo que a pessoa, né, tá necessitando mesmo. A prova social. Prova social é o que mais... Para mim, a prova social você pode dar um exemplo, melhor, né? Por exemplo, olha, fulano de tal, né, fez aqui a vistoria com a gente e ela precisou sair, assim, no mesmo dia, então a gente já conseguiu correr atrás do problema. Então, assim, dá ao cliente aquilo, assim, uma prova social de que a fulana fez e deu certo, entendeu? Deu certo. Depoimentos. Exatamente. Tem sempre depoimentos. Os feedbacks, assim, sempre ajudam muito. Exatamente, então, porque assim, isso, o que isso traz quando eu vejo um feedback? Eu sinto segurança
que aquilo ali que você está fazendo, de fato, vai resolver o meu problema, é confiável. Principalmente nas redes sociais, né, Bruna? Eu mesma, tudo que eu for comprar na rede social, eu vou lá e olho as avaliações, olho os depoimentos, as pessoas, o feedback é o que vale também pra gente comprar ou não o produto, né? E aí, dando continuidade, ainda na parte emocional, a gente vai pra solução. Tranquilizar o cliente, passar segurança que o produto será a solução de forma estratégica, né? Nós entramos nessa área do emocional, que é aí que nós já estamos no 90%. Por quê? Nós já apresentamos o problema, criamos as consequências daquilo, se ele não resolver, o que vai acontecer, e agora a solução. Olha, Bruna, você precisa de uma casa de 4 quartos, uma banheira, uma cozinha, uma copa, eu tenho essa. Essa te dá a oportunidade de você conseguir. Você consegue investir nela agora? Essa aqui é uma oportunidade boa, que você consegue ter ela agora. Se você já está com um problema, você precisa solucionar. E aí? Entendeu? Então, você trabalha muito nessa parte do emocional do cliente. Exatamente. Exatamente. E agora nós vamos para a parte racional, que é a última etapa, né? São 4 etapas e a parte racional. Sim. Nunca pergunte ao cliente se ele vai querer de fato aquele produto. Quando estiver em fechamento de venda, apresenta a ele as formas de pagamento, tempo de duração. Sempre dá aquele espaço, assim, sabe, para o cliente ficar seguro. Por exemplo, quando a gente está ali fazendo aquela venda, agora nós vamos para o fechamento. Fechamento é importantíssimo. Exatamente. Se você errar no fechamento, você não vende. Então, assim, agora nós vamos para a parte racional. Né, te fiz a proposta da casa, Bruna, e agora é a parte do pagamento. A parte do cliente fica mais assim, será que eu compro? Será que eu não compro? Ficou muito caro, Ficou muito caro. Eu parcelo. Exatamente. Então, vai agora, você como vendedora, vai falar assim, olha, eu consigo parcelar para você tantas vezes, consigo diminuir o valor da entrada, não chegar assim para você e falar assim, você vai querer comprar? Não é dessa forma. Então, você dá ao cliente o espaço que ele precisa entender que você vai fazer o possível para conseguir aquela venda de forma que cabe no orçamento dele. Isso. Caso ele reclame. Caso ele reclame. Se ele não reclamar, é uma pessoa que precisa, ele necessita, ela vai na hora e compra. Né? Tem pessoas assim, tem clientes assim, tem clientes que não. Mas essa parte do racional, a gente tem que ter assim, a medida certa. Por quê? Às vezes também, você quer ajudar tanta pessoa, você fala assim, eu divido pra você em 10 vezes. E aí você fica no prejuízo. Ou às vezes também a pessoa, ela nem quer. A gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado. É só se o cliente expor pra você, por exemplo, olha, Gabriele, gostei muito, né, da sua oferta. Sim. Essa é a casa necessária que eu preciso. Porém, hoje eu não consigo ter o valor total. Olha, Bruna, então vamos fazer o seguinte. Vou parcelar para você dá tanto de entrada, a gente consegue estender esse prazo, entendeu? Então, assim, sempre concordando com o cliente, ajudando ele a solucionar o problema. Porque ele precisa solucionar o problema, mas ele não vai solucionar sozinho. Principalmente nessa área do fechamento, que fala financeiramente, as pessoas ficam muito, assim, nas dúvidas, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Tem as outras contas. Exatamente. Então, de fato, tem que buscar mesmo ter sabedoria. São os 3 passos, né? Abordagem é fundamental, só para a gente concluir aqui. Então, abordar o cliente, falar, chamá-lo pelo nome, isso é fundamental, traz identificação. Guarde o nome do cliente, que é fundamental. E vai vir a parte da sondagem, escutativa, converse com o seu cliente, meninas, ouça o que ela está precisando para você resolver. Não tente adivinhar o que a sua cliente vai falar. Exatamente. Então, abordagem pelo nome, sonda para saber o que ela quer. E o fechamento, que foi o que a Gabi estava falando. O fechamento, ele é fundamental. E o pós-venda. Então, você fica com esses 4 passos aí, empreendedora, para você colocar em prática em casa. E, Gabi, agora vamos falar como a gente se conheceu, que o nosso tempo já tá tão bom. O podcast pra gente, Gabi, tem que ser 4 horas. De 24 horas. 5 horas. Eu tô vendo que você tá bem aplicada, isso mesmo, anotando, aprendendo. Eu tenho muitas páginas ainda. Tem importante muitas páginas. A gente ter, né? É isso daí. Pra falar. É isso daí. Você tá buscando conhecimento. E quando a gente anota,
a gente aprende mais. Exatamente. E a neurociência, hoje em dia, ela é fundamental. Como que a gente se conheceu mesmo, Gabi? Foi no evento? Foi no evento, no primeiro Encontro de Gigantes, Conta né? só um pouquinho dessa experiência, desse network que a gente teve ali, que foi muito direcionado por Deus. Com certeza. Eu acho que... Eu tava na correria, assim, tava na correria, a Bruna tava assim, né? Como se diz, a fundadora, né, a CEO da empresa estava naquela coisa de deixar tudo perfeito para aquelas que irão chegar, né? Então a Bruna estava lá, né, na sua correria, ajustando os últimos detalhes. E eu trabalho, né, lá no restaurante, no Espetos. E aí, a partir do momento que a Bruna me viu, ela foi lá no caixa, que eu trabalho no caixa, né? A Bruna chegou no caixa e falou comigo assim, olha, você tem uma caneta? Minto, você tem uma tesoura? Uma tesoura, isso. Você tem uma tesoura? Aí eu falei assim, tenho, claro. Peguei a tesoura, entreguei pra ela, falei assim, vou usar rapidinho. Gente, assim, coisa rápida. Depois a Bruna voltou. Falou assim, ei, tudo bem? Me chamo Bruna, sou né, a proprietária da AME. A gente está tendo um encontro ali, né, de gigantes, nós só temos um treinamento, você quer participar e tal? Perguntou sobre mim, perguntou meu nome. E assim, eu fiquei assim, nossa, gostei, viu? Mas vou te falar, é um imã. Eu tenho um imã. Quando eu olho assim uma menina, eu sinto que é empreendedora, eu falo, meu Deus, tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. E hoje essa empreendedora está aqui e vai retomar o sonho dela, meninas, de ter a loja dela. Qual o nome da loja? Lady Charmosa. Lady Charmosa. Chiquíssimo nome. Então aqui nós temos uma empreendedora, sabe, que vai se consolidar no mercado, tá dando os primeiros passos aí com a gente. Exatamente. E é sobre o propósito. E hoje você está aqui. É sobre conexão, Gabi. É sobre gerar valor na vida das pessoas. Gere valor na vida da sua cliente para que ela possa lembrar de você. Exatamente. É isso. E assim, aí quando, né, você fez o convite, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, gente, era a oportunidade que eu precisava. Precisava dessa oportunidade. Na hora eu fui lá, procurei seu Instagram, achei, comecei a seguir, falei, eu preciso ver o que ela faz, sabe? Por mais que você me falou que você, né, tinha oratória, curso de oratória e tudo mais, eu falei assim, eu preciso entender mais sobre isso. E o nosso curso de oratória vai ser aqui, hein, Gabi? Nossa, maravilhoso. Vai ser em frente às câmeras, gente, que chiquíssimo. Maravilhoso. E aí, Bruna, assim, né, que você me fez o convite, eu falei assim, aí você falou às 7 horas, eu tava trabalhando, eu saí às 5 horas, eu falei, vou em casa. Vai dar tempo. Tomo um banho, vou correndo pra lá. Fiz isso. Eu não vou me arrepender. E assim, eu vou sempre falar isso, eu não me canso de falar isso, tá? Desde o momento que a gente teve ali, naquele curso, foi algo assim, sobrenatural, gente. É sobrenatural. Ali foi entendeu? Algo sobrenatural. Assim, eu pelo menos, aprendi muito, 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 muito mesmo. Sou muito grata, né? Te agradecer também. Muito grata pelo convite. Cada aula que a gente tem ali, né, Gabi? É assim, fundamental para o nosso crescimento. Às vezes a gente se acha tão bom em algo, mas quando vocês, né, ensina pra gente de forma certa, a gente vê que na verdade aquilo não estava certo. Exatamente. Entendeu? E a gente tem uma outra perspectiva. Exatamente. Vem muito da humildade. Exatamente. Então ali você recebeu o convite, você não perdeu a oportunidade, porque tem gente que recebe o convite e joga perde fora. a oportunidade. E perde a oportunidade. Acho que, não, aquilo ali não vai dar nada, não, mas você não buscou, sabe? E eu precisava desse acompanhamento, né, dessa direção, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você fez o convite, eu falei, não, eu preciso ir. E aí eu fui tocada de forma, assim, excepcional, maravilhosa, sabe? Eu falo tanto no espiritual quanto o físico. Aquela peça teatral falou muito. Foi maravilhosa ali, realmente foi algo que eu precisava entender, ver. Muitas vezes a gente tem aquele ditado que a gente brinca, eu vou precisar desenhar pra você entender? Sim. Eu vou precisar desenhar. Sim, verdade. Muitas vezes a gente precisa que desenhem pra gente entender. E Deus, ele usa estratégias de várias formas. É através da palavra, é através ali da peça teatral. E nós vamos ter agora em junho, tá? Exatamente. Só que agora vai ser um teatro maior. Ansiosa já. Já se prepara para participar da peça, porque a empreendedora, ela entra, minha filha, ela já participa, isso mesmo. Tá? E eu estou muito feliz de você estar aqui. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali, as nossas considerações finais, e diga por que a empreendedora tem que participar da AME. Você vai resumir e depois você vai falar quem é a Gabriele. Se apresenta para as meninas para seguirem você no Instagram. Beleza.
Então, vocês têm que entender mais sobre a AME, porque a AME ela não é sobre uma empresa que vai, como se diz, não vai te estagnar. Né? Vai ser algo que vocês vão crescer de forma estratégica com pessoas certas, com pessoas usadas por Deus principalmente. A AME, ela foi pra mim, e vai ser sempre, gente, que eu vou carregar a AME pro resto da minha vida, sabe? Isso é algo que marca mesmo. Se eu emocionar, você não assusta não, porque assim, eu tô vivendo sonhos que, assim, eu precisava de um impulso de alguém. A Bruna, a AME, foi isso pra mim. Me impulsionou a continuar, sabe? A não paralisar, porque mesmo eu sendo tão nova, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Então a Bruna trouxe isso pra nós. Conexão com mulheres, assim, que são fonte de Deus mesmo na nossa vida, sabe? São mulheres que nos ajudam quando precisamos, são mulheres que trazem pra gente algo assim, gente, sobrenatural, sabe? Eu tô vivendo coisas que, assim, eu não imaginava que eu iria viver, e se eu estivesse sozinha, eu com certeza estaria fazendo de forma errada. Se eu estivesse sozinha, eu não estaria fazendo de forma que, assim, eu conseguisse liberar tudo aquilo. Então, assim, ontem, vou contar, né? Ontem eu fiz o meu primeiro lançamento do post da minha loja. Gente, que emoção. Fiz o meu primeiro post da minha loja e, assim, gente, é algo, assim, realizador, sabe? Porque... eu tô emocionada. Porque, assim, eu já tive, né, com o Instagram e, assim... Ontem, na verdade, quando eu fiz a postagem, eu fui baseada naquilo que eu aprendi no nosso curso, né, de oratória, de posicionamento no Instagram. E, assim, quando eu fui fazer o post, eu falei assim, nossa, eu vou fazer o meu primeiro post. E, assim, foi com as meninas me ensinando com direção, sabe? Eu fiz o primeiro post sobre a minha apresentação de quem eu sou. Então, assim, na hora que eu fiz o post, eu fiz no trabalho, eu até fiz uma postagem, né, nos meus stories. Fiz no meu trabalho que 2 horas ia ter o lançamento. Gente, aqui o post. Olha meu post. Ele achou, fiz o meu lançamento. E, gente, foi assim, algo maravilhoso pra mim, sabe? Eu me senti realizada. E a partir do momento que eu fiz esse post, foi me dando um frio na barriga, uma sensação, assim, sabe? Começou, vai ser que, um assim, start. É o início de um sonho que Deus tá colocando, sabe? E, gente, eu tô muito feliz mesmo. Por estar iniciando, né, de forma certa, com mulheres que me guiam, que me ajudam muito. E assim que eu fiz esse post, eu fui lá dentro, né, com as meninas, minhas colegas de trabalho, contei pra elas, falei, olha, gente, agora vocês conhecem uma nova empreendedora e tal, me falando da minha loja, eu fui chorando. Ah, meu Deus. Porque assim, a felicidade é tanta, sabe, de saber, Bruna, que eu consegui, que eu estou conseguindo. É o primeiro passo. Eu sei passo, que eu vou conseguir muito mais. Só que assim... assim, um misto de emoção, de sensação, de, sabe? De eu estar conseguindo a minha liberdade tão sonhada. E com a AME, isso me ajudou muito. Tá pra essa minha vida. Fiz o meu primeiro post. A Bruna, que me apresentou a Núbia, né? Que é a fotógrafa. Eu amei o trabalho da Núbia. Sim, do jeitinho que eu quis. Ela fez. Então, assim, do jeito ali que tá ali, gente, foi tudo direcionado e muito bem elaborado. Então, detalhe, assim, né? Cada detalhe. Hoje, inicio, né, agora de fato, a Lady Charmosa, a loja que vai trazer... segue lá, gente, no Instagram dela. A loja que vai trazer tendência, estilo, identidade de muitas mulheres. Então, assim... segue lá ela no Instagram, segue lá, gente. @loja Leite Charmosa. E, assim, vai ser uma experiência maravilhosa que nós teremos. E não é só sobre o financeiro, e sim sobre a identidade. Palmas, defendeu muito bem a AME e a sua marca. Assim, eu tô até agora lisonjeada, até assim, eu me emociono, eu chorei, gente, eu chorei muito, muito, meu olho ficou até vermelho se eu chorar. Mas é sobre mas isso. Mas é sem emoção de crescimento, né? Gabi, Deus ainda realiza sonhos.
sabe? E eu quero agradecer pela sua participação, já estourou o nosso tempo aqui, e que você continue com essa garra, Com certeza. tá? Que você vai conseguir, buscando conhecimento e andando junto, porque juntas somos mais fortes sempre. Quero finalizar com uma oração, agradecer a Deus por esse momento. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais um podcast, mais uma oportunidade. Agradecer porque até que o Senhor nos trouxe, Pai. Toma a vida da Gabi em tuas mãos, Senhor. Direciona ela nessa nova fase. Que o Senhor possa estar fortalecendo e encorajando a Gabi, Pai, em cada passo que ela for dar, Senhor. Então dê ela, Pai, coragem, sabedoria, discernimento, porque o Senhor é o dono de toda a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meninas, amém. Mais um podcast. Siga, compartilhe, porque empreendedora ajuda a empreendedora. E lembre-se que você é a sua marca. E venha fazer parte desse time de gigantes. Obrigada.